Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui, região. 31 993 66 54 15. Repetindo, 31 993 66 54 15. Olá, tudo bem? Ricardo Elbert aqui para mais um Pitanguiense do Dia, podcast que conta histórias de pessoas de Pitangui que se destacam não só pelo trabalho que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. Hoje eu converso com a psicóloga Thelma Vilaça de Freitas Barcelos, que nasceu em Pitangui no dia 15 de maio de 1978. Formada em psicologia há 12 anos e com muitas especialidades na área, ela já recebeu por 9 vezes os prêmios de Psicóloga do Ano em Pitangui e até um prêmio de Mulher Destaque do Ano por causa da simpatia. Simpatia essa que você, ouvinte, vai perceber ao longo da nossa conversa. Olá, Thelma, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por aceitar o meu convite para ser a entrevistada hoje aqui no Pitanguiense do Dia. Olá, Ricardo. Eu que agradeço o seu convite. É um prazer enorme receber você aqui em meu consultório. Tá falando aí um pouquinho, né, da minha vida para todos os pitanguienses e demais pessoas que vão ouvir no nosso podcast. Thelma, eu sempre começo as entrevistas aqui com uma pergunta bem mineirinha assim. Você é filha de quem? Então, Ricardo, eu sou filha de Olivério Vilaça Campos, né? Infelizmente já falecido já há 9 anos, e Naí de Freitas Vilaça. Minha mãe é viva, graças a Deus, tá aí firme e forte, é costureira, também fazendeira. A gente morou na roça quando, a origem dos meus pais é da zona rural, então a gente cresceu na zona rural até minha adolescência. Eu convivi com os meus pais, depois meus pais se separaram e a gente veio embora para Pitangui. E assim, você falou que foi roça, qual foi a região da cidade em que você morou, na área rural? Então, na região de Coqueiros. Você conhece Coqueiros? Ah, legal, conheço demais. Inclusive, você deve ter visto lá no meu livro sobre os povoados de Pitangui e Coqueiros lá, né? Sim. Tive o prazer de ler, né, a sua coleção de livros. E sim, você menciona até algumas pessoas lá que eu, inclusive, conheço. Então, eu estudei lá, né, de primeira até a 4ª série. Eu fui um destaque na época. A minha primeira professora foi a Júnia, filha do Celso Rezende, né, o Celso já é falecido. A minha segunda professora, eu conheci todas. Da 2ª série foi a Selma, que é uma professora assim que mora no meu coração. Todas são especiais, mas a Selma eu me inspirei muito nela, sabe? Sabe quando você tem, assim, você gosta de todos, mas tem um que te inspira mais? Então a Selma foi uma pessoa que me inspirou muito. A letra, o jeitinho dela, sabe? Eu sempre quis ser assim, igual a ela quando eu crescesse, sabe? E a Inês foi minha professora na 3ª série, também filha do Celso, irmã da Júnia. E a Maria José, que é daqui de Pitangui, foi minha professora na 4ª série. Ela estava iniciando como professora. Isso eu tô lá na década de 80, viu? Final dos anos 80. Eu não poderia deixar de observar essa semelhança dos nomes, né? A Selma e Thelma já é uma dupla já pronta, né? Pra arrasar. Né, com certeza. Eu tenho um carinho muito grande por ela, inclusive, sim. Eu sempre lembro de todos, né? Mas ela é mais especial ainda, então ela está sempre presente nas minhas comemorações, que eu gosto de comemorar, sabe, Ricardo? Eu gosto de comemorar ano de formatura. Esse ano 2024 eu fiz 12 anos de formada, sim, com muito orgulho, sabe? Eu gosto de comemorar o dia do psicólogo, que é dia 27 de agosto, que é um dia muito especial para mim. Eu falo que é meu 2º aniversário. Por quê? Ricardo, a minha profissão é a minha maior paixão. Eu amo o que eu faço, sabe? Esse consultório aqui que você está vendo é meu cantinho do céu. Falo que isso aqui foi, Deus me capacitou, né? Eu sempre quis ser psicóloga, tá? Esqueci de falar, desde criança. Então, não foi uma profissão, foi uma vocação. Eu falo que eu fui escolhida por Deus. E, né, eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais tarde, né? Porque meus pais, dificuldades mesmo financeiras, sabe? Que não tinha na época. Mas eu nunca desisti do meu sonho, que era ser psicóloga, né? E hoje eu tô aí e eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou. Com certeza, é um orgulho também para sua mãe, para os seus professores, para todo mundo que participou desse processo. Ah, com certeza. Tenho certeza que minha mãe tem muito orgulho de mim. E meu pai também, onde ele tá, né? Ele tem orgulho da filha que ele deixou aqui. E ele teve a oportunidade de me ver formada durante 2 anos. E ele falava que o maior orgulho da vida dele era eu. Ah, então pronto, missão cumprida, né? É boa parte da missão, então. Sim. E isso me enche muito de orgulho, né? Porque
você vê seu pai falando que você é o maior orgulho da vida dele, isso, acho que para um filho é muito gratificante. Você falou que já começou a vocação logo cedo. Eu fico já imaginando você, criancinha, menininha, dando conselhos, ouvindo. Então, aparentemente, você na escola era aquela que mais ouvia, né? Sim. Eu lembro que eu tinha mais ou menos 8 anos de idade e eu já queria ser psicóloga. Lembro nem, né, eu tinha 12 anos, né, alguns anos atrás aí, né, Ricardo? Vamos pular nessa etapa. Mas eu sempre fui muito observadora, sabe? Eu sempre gostava de ouvir. E, assim, uma menina muito centrada. Igual eu falei pra você, estudei lá no Coqueiro, a gente andava... Eu tenho 2 irmãos, esqueci de mencionar. Eu tenho um irmão e uma irmã e eu sou a filha mais velha. Meu irmão chama Thales. Ele mexe na construção civil. E minha irmã chama Tânia, trabalha na autoescola, instrutora de autoescola. Tenho 4 sobrinhos, né? Um pouquinho da minha família. E a gente, né, e meus irmãos, a gente estudava no Coqueiro, só que o lugar que a gente morava não era na comunidade mesmo de Coqueiro. Ficava a 4 quilômetros, então a gente andava esse percurso todos os dias. A gente ia e voltava a pé todos os dias. E assim, como eu gostava tanto de estudar, que assim, eu tinha prazer, sabe? Faltar de escola, nem pensar. Eu sempre gostei muito de estudar, Ricardo, sempre. Sempre o estudo eu acho que tá no meu DNA. Que legal. Então, faça chuva ou faça sol, mesmo que as outras crianças da sala não estivessem animadas de ter saído para ir para a escola naquele dia, às vezes um tempo muito chuvoso ou de muito calor, você lá firme e forte a caminho. A Thelma estava lá. Eu lembro uma vez, sabe, que eu e meu irmão, a gente estudou. Eu e meu irmão sempre estudamos juntos, até formar o 3º ano. A gente é mais ou menos da mesma idade. Eu sou um pouco mais velha, eu esperei ele um ano. Aí teve um dia que meu irmão ficou doente, não pôde ir para a escola. Eu fui sozinha, porque eu chorei e falei que eu não queria faltar de escola. Tanto que eu gosto de escola. Aí fui, mas, né, graças a Deus, antigamente as coisas eram bem mais tranquilas, né? Não é assim tão perigoso assim, né, quanto hoje. E eu fui pra escola. Eu não faltei de aula. E você falou então dessa fase que você teve o ensino básico, né, na escola da Zona Rural, e aquela parte ali já da adolescência, foi onde que você estudou? Então, na adolescência, né, que a minha mãe separou do meu pai, né, e meus pais separaram na minha adolescência, a gente veio embora pra cá, e eu recomecei meus estudos na Escola Estadual Lima Guimarães, que na época era no CAIC, sabe? Aí porque eu sempre estudei à noite, Ricardo, porque eu sempre tinha que trabalhar. Né? Então eu tive que ajudar minha mãe em casa. Aí eu estudei da 5ª até o 3º ano no Lima Guimarães. Eu formei o técnico contabilidade, né, e concluí o ensino médio no Lima Guimarães. Quais as lembranças que você tem de lá no que diz respeito à sua atuação já como psicóloga antes mesmo de ser? Muitas, inclusive até hoje eu passo ali perto do CAI que me dá uma lembrança gostosa, sabe? E hoje como psicóloga já retornei lá acompanhando pacientes, sabe? Porque eu faço esse tipo de trabalho, né? Depois eu vou estar falando aqui no final. Então assim, é uma recordação, só tem recordações ótimas de lá. E tem um episódio que assim marcou muito pra mim, Ricardo, foi que quando eu tirei a 4ª série, né, e fiquei um tempo sem estudar, porque meu pai não deixou a gente vir pra escola, vir pra Pitangui, mudar pra Pitangui, porque é a subproteção demais, então ele achava que a gente tinha que estar perto dele, né? Eu não concordava, mas eu respeitava. Eu sempre respeitei muito os meus pais. Mas a minha vontade era estudar. Assim, um dia eu vou fazer 18 anos e vou estudar. Só que a minha mãe separou antes, né? E graças a Deus eu consegui estudar mais cedo. Mas aí eu fiquei um tempo sem estudar, Ricardo, se não me engano, 5 anos depois que eu tirei a 4ª série. E retornei, né? Na 5ª série. Na 5ª série eu ganhei um diploma de melhor aluna. Que legal. Voltou com tudo, toda a vontade acumulada para estudar. Voltei com tudo, igual eu falei para você, eu sempre gostei de estudar. Minhas brincadeiras, Ricardo, era ler livros, era escrever. Na minha adolescência e nesse período entre, né, ao ensino primário até eu retornar aos estudos, eu devo ter lido mais de 100 livros. Sério, eu sempre gostei muito de ler. Minhas brincadeiras eu gostava de dar aula para as bonecas. Que legal. Aí eu mesma escrevia, era muito engraçado. Eu sempre gostei, o estudo sempre fez parte da minha vida, a leitura, eu gosto muito de ler, sabe? Eu gosto muito de estudar, isso é minha paixão. Você tem, assim, alguns livros que você lembra que você leu nesses 4 anos que você ficou sem estudar? Tô super curioso para saber. Aposto que vai ter aí alguns clássicos, livros que às vezes as crianças da sua idade nem liam, né? Sim, principalmente aqueles de romance, aqueles romances bem
melancólicos. Tinha uns livros, tinha uma coleção que chamava Júlia, outra que chamava Sabrina. Eu li esses livros todos, Ricardo. E tinha aqueles daquela época lá do... esse eu esqueci. Da Vagalume, sim. Clássicos, né? Os clássicos, Li praticamente todos, O Filho do Caminhoneiro, que era um clássico na época, e demais. Tem vários outros que tem algum tempo, né? Mas eu lembro esses de romance, era um romance bem assim, bem leve, bem, sabe? Ficava com aquela expectativa. Eu lia coleções de livros e gostava muito de revista também, sabe? Então, assim, quando ganhava, sempre trabalhei, né? Então, sempre eu ganhei meu dinheirinho, aí eu juntava um dinheirinho e um dinheirinho era para me comprar uma revista para me ler. Eu gostava muito da Capricho, Ricardo, na época da minha adolescência. Então, a Capricho é uma revista teen, né, para adolescentes. Eu gostava muito dela, inclusive eu tinha coleção dela. Eu sempre gostei muito, Com certeza tem muitas referências bibliográficas, né, e informativas também no seu crescimento. Um pouquinho, viu? Um pouquinho. Eu falei, a bagagem ela é razoável. E é interessante que eu aposto que mesmo hoje, depois de ter tido, né, os conhecimentos acadêmicos, você, vez ou outra, ainda precisa se ver em alguma situação, até mesmo às vezes profissional, em que você recorda alguma coisa que você leu nessa fase, né, ou não? Sim. Sim, eu falo que dentro da gente, Ricardo, sempre tem uma criança, né? Ela não pode morrer. Né? Não importa a sua idade. Então, assim, a nossa criança interior, ela tem que ficar sempre dentro da gente. Então, tem coisas que eu lembro até hoje, que eu gosto até hoje. Outra coisa que eu esqueci, né? Eu estava falando na parte da leitura, mas eu gostava muito da Xuxa. Então, o show da Xuxa, para mim, Ricardo, era a minha paixão. Eu queria ser Paquita. Eu amava o show da Xuxa. Eu tenho todos os discos do show da Xuxa, inclusive não tem nem lugar de tocar, porque não existe mais. Então é uma relíquia que eu tenho. Eu era apaixonada com o show com a Xuxa e as Paquitas. Então, assim, até hoje, sabe? Igual saiu o documentário dela, né? Ano passado. Claro que eu assisti. Saiu o documentário das Paquitas agora, recente. Claro que eu assisti. Então, assim, são coisas que marcaram muito minha infância, sabe? Eu tive uma infância, numa época muito boa, sabe? Uma infância, assim, muito tranquila, uma infância... as brincadeiras saudáveis, sabe? Tive muitos primos, principalmente da família do meu pai, na época que a gente tinha mais contato e a gente é mais também, mais ou menos da mesma idade. Então, assim, a gente tem muitas lembranças ótimas. Bacana demais. E da época da escola, tá falando da sua adolescência, né? Como que foi, então, o começo da parte ali do ensino médio, já quase na fase adulta? Então, o ensino médio, né, muito focada, porque, Ricardo, eu sempre quis fazer faculdade. Então, eu me dedicava muito, né? Eu trabalhava, mas sempre me dediquei muito. Quando eu fui para o ensino médio, se não me engano, no segundo ano, eu fui trabalhar em Nova Serrana, mas eu não perdi o foco dos meus estudos, sabe? Eu carregava meu livro, o caderninho na mochila. Então, assim, o tempo que eu tinha disponível, que era viagem daqui para Nova Serrana, que eu trabalhei lá 2 anos, mexendo com calçados, eu sempre estava me atualizando, sempre estudando. E se eu contar para você que eu nunca peguei uma recuperação na minha vida, você acredita? Com certeza acredito, é a coisa mais fácil de acreditar, Thelma. Você não tem cara de quem pega a recuperação, nunca teve, né? Nunca peguei uma recuperação, mesmo ficando tempos, né, igual fiz o ensino primário, fiquei um tempo, depois foi o meu ensino médio, fiquei mais um tempo parada, depois eu recomecei a faculdade e eu nunca tive dificuldade, sabe? Porque assim, eu tenho muito um foco, né? E assim, quando a gente gosta, é muito prazeroso aquilo que você faz. Então, como eu gosto de estudar para mim é prazeroso demais, sabe? Gosto muito. E assim, eu falo que é o melhor investimento que a gente faz na gente, é o conhecimento, porque ninguém toma da gente. Eu falo isso muito para os meus pacientes, os meus sobrinhos, sabe? Assim, gente, estudem. A melhor coisa que a gente faz é estudar. Ninguém vai tomar de você, porque o que eu tenho, né, igual qualquer um pode ter. Né, Ricardo? Eu tenho uma casa, eu tenho um telefone, eu tenho qualquer um pode batalhar, pode lutar e vai ter aquilo. Isso. Agora, o conhecimento, né, ele é de cada um. Então, assim, eu tenho muito orgulho, eu participo muito de cursos, Ricardo. Eu participo muito de congressos, sabe? Sempre participei desde antes de formar a minha faculdade. Então, assim, estou sempre estudando, né? A hora que falar na faculdade aí eu vou estar abrangindo mais, mas estudar para mim é uma coisa assim que eu amo muito. Isso está claro desde o início, desde a época da escolinha, quando era criancinha, estudando na escola do pré, né, em Coqueiros, na escolinha lá do povoado de Coqueiros. Thelma, e durante o ensino médio, como que foi o preparativo para a faculdade? Como que você escolheu o seu primeiro curso, né, de graduação em psicologia? Como que foi essa fase? Então,
né, durante eu fiz um ensino médio bem feito, igual eu falei para você, né, sempre focada. Só que quando eu terminei o meu ensino médio, e eu tive a oportunidade de formar também em contabilidade, né, na época tinha o curso de contabilidade, eu tive que dar uma pausa, Ricardo. Mas eu já tinha em mente a faculdade. Inclusive, eu falei com a minha mãe, sabe, quando eu formei. Aí, falei, mãe, eu vou fazer faculdade, eu vou ser psicóloga, mas não vai ser agora, né? Porque eu não tinha condições financeiras e minha mãe também não tinha condições financeiras de me ajudar a pagar uma faculdade. Na época, não tinha o Enem. Então, na época, eu estudei na época do vestibular mesmo. Então, você tinha que estudar mesmo para você ir lá e fazer prova, né? E um monte de candidatos lá para você ser aprovado e passar no vestibular. Então, assim que eu concluí o ensino médio e fiquei 5 anos sem estudar. Eu preciso perguntar por quê? O que houve? Por conta da questão financeira. Quando eu terminei o ensino médio, eu já mexi com calçados. Eu trabalhei com calçados durante 13 anos da minha vida. Eu fiz um curso, fui para Nova Serrana, trabalhei lá 2 anos, eu peguei prática. E eu sou muito empreendedora, Ricardo, eu trabalho muito com a cabeça. Aí eu vi que aquele negócio dava certo, trabalhei em banca aqui em Pitangui durante pouco tempo, assim, pegando prática. E na época o pessoal era o auge, sabe? Isso lá, 1999, 2000, por aí. Sim, dava, sabe? O negócio dava dinheiro. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um consórcio e comprei a minha primeira máquina de pesponto. E montei a minha banca, né? Eu sozinha ali, com muita garra. E comecei minha banca fazendo 30 pares de tênis por dia. Aí a demanda foi aumentando, né? O pessoal... Porque tudo que eu pego pra fazer, eu faço bem feito. Então, assim, sou muito caprichosa. A demanda foi aumentando, né? E nisso eu já tinha formado, tá? Aí fui continuando e falando assim, engraçado, essa banca vai me pagar a minha faculdade. Então, eu vou investir na banca, você vê, trabalhando com a cabeça, né? E quando eu pagar todas as máquinas que davam uma produção que dava um retorno para me pagar a faculdade, pagar o ônibus, eu parava de comprar a máquina e ia para a faculdade. E assim eu fiz. Aí foram 5 anos, aí passaram 5 anos, eu comprei 14 máquinas de pesponto, aí eu montei minha banca, eu fui precisando de mão de obra, eu sou uma pessoa que eu tenho muita paciência e eu amo transmitir conhecimento, eu amo ensinar. Então eu comecei a dar aula de pesponto também. E aí foi um sucesso, sabe? Eu tive muitos alunos. Depois, aí, na época da Isabel, do Evandro, eu fiz um trabalho voluntário para o hospital, sabe? A Graça era a provedora na época. E ela gostou muito do meu trabalho. E ficou encantada, assim, com a minha banca, com o meu curso, sabe? Era no fundo da casa da minha mãe. Minha mãe começou a construir. Fez para mim a parte de dentro. Depois, futuramente, eu terminei, fiz em cima. Então, ficou separada a banca e o curso. E, através da Graça, a Isabel foi atrás de mim, sabe? Eu devo muito a ela, Isabel Corgozinho. E ela amou meu trabalho e eu fui contratada para dar aula de pesponto no CRAS. E lá eu trabalhei 5 anos e meio. Então, assim, eu tenho excelentes lembranças de lá. E quando ela me contratou, eu já tinha começado na minha faculdade. E eu acabei de me formar, né, trabalhando. Aí eu dava aula lá. Que legal. E continuei com a banca, né? Só que depois eu fui finalizando a banca, porque começou os estágios, né? O estágio, ele demanda muito tempo da gente. Então, eu comecei os meus estágios no 3º período da faculdade. Eu fiz uma faculdade muito bem feita. Qual foi a faculdade? Você fez onde? Então, né? Psicologia, sim, que não podia ser outro, nunca passou outro na minha cabeça. Se não fosse psicologia, eu não tinha feito faculdade. Eu estudei em Bom Despacho, na época era Unipac Bom Despacho, Universidade, presidente Antônio Carlos, né? Hoje é UNA, mas eu formei na época da Unipac. Na época, né, bem interessante como eu entrei para a faculdade. Eu já tinha planejado tudo, sabe, Ricardo? E aí eu já dava conta, né? O que eu ganhava da minha banca, eu já conseguia eu mesma bancar minha faculdade financeiramente. Que eu fiz faculdade totalmente paga, né? Sim. E eu não tive desconto, eu não consegui desconto na época, mas deu tudo certo. E o que aconteceu? Eu tinha planejado, isso foi em 2007, eu tinha me planejado para mim fazer um cursinho para mim entrar para a faculdade. Então, eu não fiz aquele vestibular lá de novembro. Na época, eu fiz vestibular lá, era novembro, início de dezembro. Sim. Não fiz. Aí entrou 2008, que era o ano que eu ia fazer o cursinho. Eu já tinha olhado lá no IEV para me matricular, fazer cursinho para mim entrar para a faculdade, que eu tinha 5 anos que eu não estudava. Aí
Minha mãe trabalhava aqui no centro, minha mãe costureira, trabalhava, aí ela recebeu um panfletozinho, esse pessoal que distribui panfletos, e tinha vestibular de verão. São poucas vagas e era poucos cursos, era só para completar as turmas, porque eles fecham, né, com tanto X alunos, porque você sabe que você fez faculdade, você sabe, não forma todo mundo que entra, né? Muitas pessoas param no meio do caminho por algum motivo e tal. Aí eu vi lá psicologia e tinha 15 vagas, Ricardo. Adivinha o que aconteceu? Era o ano que eu estava planejando para fazer o cursinho para entrar na faculdade. Eu falei, eu olhei, minha mãe chegou e falou assim, Thelma, olha aqui para você ver, tem o curso que você quer. Eu olhei e falei assim, olha mãe, é mesmo, eu vou fazer, quem sabe? Né? O não eu já tinha, né? Eu estava em busca do sim. Se eu fosse aprovado, um ano ia mais, né? E se eu não conseguisse, eu já estava, né? Porque minha vida eu gosto de programar, sabe? Eu não gosto de tudo, eu gosto de planejar. Eu gosto de ter um planejamento, né? Os planejamentos a curto, médio e longo prazo. Eu sempre fui assim. Aí eu falei com a minha mãe, eu vou fazer, porque se der certo, beleza. Se não der, ano que vem eu começo. Eu vou lá, faço o vestibular e passo, Ricardo, no vestibular. Eu lembro que foi num domingo, eu fui para Bom Despacho, e na segunda-feira, na época não tinha esses telefones modernos, né? Era o fixo, ou então aquele tijolão, eu acho que eu nem tinha celular na época. Aí ligaram no meu fixo, na banca, inclusive, eu estava trabalhando na banca, e me falou assim, aqui é da Unipac Bom Despacho. Eu queria falar com a Thelma. Eu falei assim, sou eu mesma. Assim, eu gostaria de te avisar que você foi aprovada no vestibular. E você tem até amanhã para vir começar, porque as aulas já começaram. Bora. Eu fiquei um minuto assim, Ricardo, sem palavras. Eu fiquei só assim, Aí as meninas da banca, o que aconteceu? Calma, eu passei no vestibular. Aí, né, foi aquela vibração toda. A primeira pessoa que eu liguei foi pra minha mãe. Mãe, eu passei. Aí eu lembro que eu vim no centro, comprei um tênis, comprei uma mochila. E no outro dia eu comecei firme e forte. E estamos aí hoje, né? Então essa é a história do início, né, da minha faculdade. Muito legal, muita alegria logo no começo, né? O começo de um grande sucesso que viria por aí. Sim. É começo de um sonho mesmo, né? Porque a faculdade, ser psicólogo para mim, cara, é um sonho, sabe? Desde criança, né? Eu falo que foi Deus que me escolheu, né? Eu sou uma pessoa de muita fé. Não menciono religião, mas sou uma pessoa de muita fé, respeito todas. E Deus existe, a gente está aqui por alguma missão. E eu tenho certeza, a minha missão é ajudar as pessoas. Então, assim, eu exerço a minha profissão com muito carinho, com muito orgulho, com muito amor, principal, com muito amor. Eu amo, né, a minha profissão, eu amo ajudar as pessoas, todo mundo que vem até mim, o que eu posso fazer eu faço, sabe? O que não é do meu alcance eu encaminho para outras pessoas, mas, sabe, eu faço por amor. Não temos dúvida disso, viu? Quando você começou o vestibular lá na Unipac, você já tinha uma baita bagagem de leituras que você já tinha feito da área e tal. Então, imagino que logo de entrada você já tenha percebido que você já sabia boa parte do que estava sendo falado lá e até mesmo um diferencial em relação aos colegas que ainda não tinham a mesma bagagem, não é? Sim, tinha sim. Mesmo mexendo com a banca, né? Eu nunca parei de estudar. Aí já tinha computador, né? Então todo dia eu terminava meu serviço na banca, eu tinha que estar atualizado com as notícias. Eu sempre gostei muito de estar atualizado. E interessante, cara, que eu sou uma pessoa que, igual, né? Sou psicóloga, amo a área das humanas, mas eu gosto de saber um pouquinho de tudo. Política, futebol, não sou fanática por nada, mas eu tenho que estar entendendo um pouquinho de coisa, o que está acontecendo. Então eu sempre li muito. Então os assuntos atuais eu gosto de estar sempre atualizada, sabe? E então eu não tive dificuldade não, inclusive, né, 5 anos depois de concluir o ensino médio, eu entro para a faculdade e eu não fico devendo matéria nenhuma. Que legal. E trabalhando, né? Eu trabalhei o dia todo, estudei à noite, porque eu ia e voltava a Bom Despacho todos os dias, durante 5 anos, e eu nunca fiquei devendo uma matéria. Eu nunca peguei uma recuperação. Eu fiz meu curso tudo do primeiro período até o 10º, foram 5 anos, sem pegar uma recuperação. Quando a gente faz faculdade, eu falo assim na minha experiência, por exemplo, faculdade de comunicação. O curso é comunicação social, mas dentro do curso, ao longo dos 4 anos, a gente vai vendo o que tem de opções para trabalhar. Tem rádio, televisão, jornal impresso, mercado editorial também, hoje em dia, redes sociais, né, a parte digital. Quando você começou a estudar a psicologia, você também se deparou com um leque de vertentes de possibilidades da psicologia? Qual que você escolheu ou quais, né, que você preferiu atuar? Ricardo,
A demanda da psicologia assim, é enorme. Então, a psicologia hoje está em várias áreas de atuação. Acho que hoje é quase impossível você viver sem passar por um psicólogo, né? Ou você vai tirar uma carteira, você tem que passar por um psicólogo, né? Você vai passar por uma entrevista de emprego, você tem que passar por um psicólogo. Geralmente na escola tem psicólogo. Então, assim, o leque é muito grande. Mas eu tinha um foco, Ricardo, desde o início. Eu queria ser psicóloga de consultório, psicóloga clínica. Eu já entrei com esse objetivo. Aí nisso, né, para não deixar dúvida e eu ter certeza mesmo, eu fiz muito estágio. Então eu comecei meus estágios no terceiro período. Estágio na época era não obrigatório, né? Todos voluntários. Eu não tive, todos que eu fiz foram voluntários. E fui. Vi muita matéria, vi muita área de atuação de um psicólogo. Mas eu, como a minha era a clínica, eu optei pela clínica. Só que dentro da clínica eu abrangi ela, sabe? Legal. Que eu vou estar citando para você aqui hoje, né? Os trabalhos nos quais, sendo uma psicóloga clínica, também tem algumas pós, né? As coisas mais que eu faço dentro da minha profissão. Então, no momento, né, além de psicóloga clínica, né, que é atendimento assim para qualquer tipo de demanda, qualquer problema que a pessoa estiver enfrentando, às vezes a pessoa quer conhecer melhor ela mesma, porque eu falo, Ricardo, que ninguém muda ninguém, né? A gente muda a gente mesmo. Eu não mudo você, você não muda eu mudo eu mesmo. Eu mudo o mundo quando eu mudo. Né? Segundo o Bento Augusto, um que eu gosto muito dele, que é o criador do treinamento Você, ele fala isso, seu mundo muda quando você muda, e é verdade. Então, assim, eu não mudo ninguém, mas através da minha mudança eu consigo mudar, né, a minha volta, onde eu convivo, para melhor, porque quando você muda, você tem que mudar para melhor, né? E às vezes a pessoa quer se conhecer, então eu trabalho muito nessa área de autoconhecimento, então, né, pessoas que estão aí meio na dúvida aí, quem sou eu, pode me procurar que vai vir na pessoa certa. E eu faço atendimento, Ricardo, aqui no consultório, né? Eu faço para todos os tipos de, né? Você vê que o meu consultório é bem amplo, né? Tem um pouquinho de uma bagagem razoável, né? Eu atendo criança, eu atendo adolescente, eu atendo adulto, eu faço terapia de casal, eu atendo a idoso também, eu atendo domicílio, Ricardo. Então, quando a pessoa não pode vir até mim, eu vou até a casa da pessoa, né? Às vezes a pessoa é mais idosa, às vezes a pessoa tem dificuldade de subir escada, que você viu que aqui no prédio tem escada. Então, eu faço esse tipo de trabalho a domicílio. Eu faço atendimento online, Ricardo, depois da pandemia, e eu tive que atualizar, né? Eu tive que evoluir mais. Então, eu abrangi um pouco mais, Ricardo. A rede social, o telefone trouxe essa vantagem. Hoje eu tenho paciente no exterior, você acredita? Olha, que então, legal. Eu atendo o Brasil em todo e também exterior. Tem paciente Estados Unidos, na Europa, são brasileiros que estão por lá e são indicadas, muitas vezes me acham pelo Instagram, acham bacana, sabe? E me procuram e eu faço atendimento online, chamado de vídeo, bem bacana. E no Brasil todo também. Eu trabalho também com todo tipo de avaliação psicológica. Aí eu treino o pessoal para concurso, pessoal que vai para tirar carteira, né? Às vezes o pessoal fica meio tenso. Qualquer tipo de exame, para processo seletivo, quando vai passar para entrevista de emprego, entrevista de emprego de banco. Então, todo tipo, eu faço esse tipo de trabalho. Todo tipo de concurso, de entrevistas, eu treino a pessoa, né? Inclusive até a postura dela, como ela vai, o jeito de falar, né? Porque quando você, né, chega para você conversar com um psicólogo, né, nessa área, você está sendo avaliada ali o tempo todo, né? E hoje em dia as pessoas são um pouco ansiosas, né? Quem não é ansioso hoje em dia, não é verdade? E eu faço todo tipo de laudo, relatório, né? Inclusive eu tenho parceria com vários advogados na cidade. Eu faço relatórios médicos também tenho parceria com vários médicos, inclusive médicos fora aqui do estado de Minas Gerais, para cirurgia de bariátrica, cirurgia de vasectomia, cirurgia de salpingectomia. Então, todo tipo, esses tipo que precisa do laudo psicológico, eu faço esse tipo de trabalho também. Eu trabalho também com orientação profissional, pessoa que tem dúvida aí de que profissão escolher, né? E eu falo que o segredo do sucesso é gostar do que faz. Já vou até dar uma adiantada aí para quem está ouvindo a gente. Spoiler, gostar do que faz. Isso mesmo. Se não gostar, não adianta. Não adianta, porque a gente tem que trabalhar por amor e não por dinheiro. Exato. O dinheiro ele é a consequência, e você, gostando do que faz, você não tem que preocupar com trabalhar. E pode ter certeza que o dinheiro ele vai superar suas expectativas, mas só que ele não pode ser em primeiro lugar. Eu falo que o dinheiro ele é necessário, né? Ele não é prioridade, ele é necessário. É diferente.
Porque você não pode idolatrar ele e colocar ele em primeiro lugar. Ele é necessário porque a gente precisa dele, mas quando você ama o que faz, é diferente, sabe? A dica que eu dou para quem está aí na dúvida da profissão: escolhe uma coisa que goste, que você não vai ter que preocupar com trabalhar nunca na vida. A segunda-feira vai ser maravilhosa, a terça, a quarta. Ela não vai ter que esperar chegar a sexta-feira para chegar, oba, hoje é sexta, porque todo dia vai ser muito bom, né? Então, tô falando baseado em mim, porque eu amo a minha profissão. Então, assim, a segunda-feira para mim ela é maravilhosa. Que legal, é isso mesmo. Grande exemplo. Obrigado. Eu tenho também todos os tipos de testes, né? Porque eu uso eles, inclusive, nessas avaliações. E, no momento, Ricardo, eu estou concluindo aí um curso de psicóloga perita, né? Pretendo aí ser perita nos laudos aí jurídicos, na área jurídica, né? Também tenho uma parceria com os Ani Vasconcelos, na Radioativa, há mais de 11 anos, que é o Falando sobre Psicologia, que é um programa aí que dá muita audiência, o pessoal gosta muito. De vez em quando eles puxam minha orelha quando eu mando abraço para todo mundo. É porque não dá tempo, nossa, é muito rápido, sabe? Que é gostoso, né? Sim, E a hora passa rápido, porque quando você está, né, falando de algo bom, a hora passa muito rápido. O tempo ele é o mesmo, né? Mas não sei se você já percebeu isso, a hora que você está com companhia boa. Eu tô percebendo isso nesse momento. Obrigada. Passa muito rápido. Então eu falo que meu dia passa muito rápido, tudo é muito rápido. Mas por quê? Porque eu amo o que eu faço. Então tudo que eu faço com muito carinho, sabe? Com muito amor. Então isso pra mim é muito gratificante. Então eu, mas a Osani, temos essa parceria já há mais de 11 anos. É uma parceria que deu certo, de sucesso mesmo. E a gente volta agora em fevereiro, a gente recomeça a temporada 2025. Quando eu estava estudando, né, eu pulei essa parte, eu gostaria até de mencionar aqui, Ricardo, teve um processo seletivo na faculdade, sabe, para fazer uma visita técnica à Universidade de Buffalo nos Estados Unidos. E sempre foi meu sonho também, Ricardo, viajar, sabe? Aí quando eu vi isso, eu vi a oportunidade ali de juntar o útil ao agradável. Eu ia para o exterior, que era um sonho, e eu ia para estudar, que é outro sonho ainda, né? Quem que não fica feliz de fazer um curso fora do país? Então, eu li todos os quesitos, eu estava dentro de todos os quesitos, eu me inscrevi. E adivinha o que aconteceu? Passou. Passei. Foi chamada. Eu fui a única aprovada na época em Boa de Facho. Eu fui representando Boa de Facho. Só que eu acho que agora não foi ligação no telefone fixo não, né? Como que você recebeu a mensagem? Já foi por e-mail. Já estava evoluindo. Foi por e-mail. Aí a entrevista eu fiz uma prova escrita e fiz uma prova oral. A oral, inclusive, foi por Skype, na época. Foi bem bacana. Que o cara era de Belo Horizonte. E eu fui, né? Eu tive a oportunidade de ir, foi muito bacana. Foi uma experiência, assim, que eu carrego pra vida, sabe? Eu aprendi muito como ser humano, como pessoa, como profissional. Conhecer outro país. Conhecer o sistema de outro país. Porque lá eu tive a oportunidade de conhecer desde um hospital, maternidade, até um cemitério. Então, assim, todos os processos da vida, eu tive a oportunidade de estar conhecendo nos Estados Unidos, como é lá, como lá funciona, né? Lá não tem o SUS, né, diferente do Brasil, então lá são planos de saúde, né, que são pagos, mas que foi uma experiência, assim, muito gratificante, muito mesmo, assim, isso eu vou levar para a minha vida. E realizei o sonho de conhecer um país, outro país, que era desde criança também, Ricardo, eu queria conhecer outro país. Então, eu falo que 2012 foi o meu ano. Eu formei, eu fui para o exterior, tudo no mesmo ano. Eu realizei 2 sonhos num ano só. E foi maravilhoso. Eu tenho certificado, você pode estar vendo ali na parede, tem o maior orgulho dele, aquele amarelo. E tem aquele quadro, também eu pintei lá nos Estados Unidos, que eu visitei um museu de arte moderna, e lá eu tive a oportunidade de cada um ganhou sua telinha e fazer o seu desenho. E depois a gente ganhou ele de presente. Isso aí. Ele vai eu não tinha formado ainda, eu falei com a mulher na época, ele vai pro meu consultório, e foi o primeiro quadro que eu preguei aqui. Nós estamos aqui no consultório, né, aliás, vale citar esse detalhe, né, estamos aqui sentados no divã, super confortável, viu, recomendo demais para quem vier, um motivo a mais, porque é muito confortável e, claro, a companhia da especialista aqui é o principal, né, mas em torno a gente percebe mesmo aqui na decoração a paixão da Thelma pela psicologia. Tem o certificado, né, que você citou agora, que está aqui na parede à nossa frente, o seu quadro que foi feito nos Estados Unidos, o primeiro quadro colocado aqui, e em volta tem um monte de outros certificados,
tem o símbolo da psicologia, eu tô vendo ali em cima, atrás de você aqui tem livros que são, imagino que sejam livros também de psicologia, tem um armário aí, isso com livros infantis também, né, para crianças que você atende, tem vários gibis e tal, para atendimentos de criança, né? E, enfim, vários jogos. Vários jogos, isso, para crianças. É muito legal, com certeza é um consultório que reflete a psicologia, a essência, né? Em tudo que a gente olha. Sim, e tudo que é montado por mim mesma, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Sabe, igual eu falei pra você, né? Tudo que eu faço por amor. Então, é um diferencial, né? Você fazer as coisas por amor. E não por interesse, né? Ou por isso, não, é por amor. Tudo que eu faço por amor. E ao longo desses 12 anos, né, que você falou? 12 anos. Isso. O endereço já era esse, logo no começo, não é? Em Pitangui? Sim, o meu consultório fica aqui bem, uma localização excelente, né, bem no centro. Fica na Praça 9 de Junho, número 28, sala 108, mais precisamente em cima da loja Eletrozema. Fazer um marketing para a Zema. É muito bom para todos. E o meu telefone de contato, né? Eu dei uma resumida em muitas coisas da minha vida, né, Ricardo? Então, passei por um processo aí também de separação, de mudança. Um outro sonho que eu realizei foi construir minha casa. Então, hoje eu moro na minha própria casa, sabe? Que era um sonho também ter minha casa. Você está convidado a ir tomar um café comigo, viu? Obrigado, aceito. Tá aceito. E eu tenho a casa hoje, né, do jeito que eu queria, com meus cachorrinhos. Eu amo os animais, eu amo a natureza, sabe? Eu tenho muitas paixões, sabe, Ricardo? Muitas, né? Eu amo ajudar o ser humano. Eu acredito que, né, se o ser humano tiver um coração bom, né, o mundo pode ser outro. E, né, a minha casa também, o dia que você vai ver, tem os meus os meus detalhes, sim, tudo também foi montado por mim, né? Tenho muito orgulho também de ter construído uma casa e ter decorado ela do meu jeito. Lá eu tenho uma biblioteca que você viu poucos livros porque o espaço está pequeno. Então eu fiz um na minha casa, porque, como eu te falei, eu nunca vou deixar de estudar. E posso falar aqui de um projeto que eu tenho, Ricardo, que é muito bacana. Claro, pode sim, por favor. Eu esqueci de falar o telefone, né? Por favor. O meu telefone. Então, eu falei né, dos desapego aí, a gente não precisa de muito, né? Sim. Então, eu trabalho muito isso comigo, desapego, e faz muito bem. Então, coisas que eu não uso, coisas que às vezes eu tenho dois, mas um já me resolve meu problema, então eu diminuí. Então, eu tinha o fixo e o celular. Hoje eu só tenho o fixo, para mim já não estava fazendo mais sentido, então eu cortei o fixo e eu só tenho um número de telefone, que é o 379-8839-6271. Então, quem quiser falar comigo, quem quiser mandar mensagem no WhatsApp, é esse número, 379-8839-6271. Eu só tenho esse número, tá? E sobre o que eu estava falando para você lá do meu escritório, na minha casa, um dos projetos aí para frente, futuros, né, que eu te falei lá no início, que eu gosto de ter projetos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, lançar um livro. É meu sonho, sabe? Eu sempre tive vontade de escrever um livro, eu já comecei, eu já tenho alguns capítulos escritos, no momento ele está parado, mas eu já estou me programando, me organizando para me recomeçar, e a minha intenção é lançar ele esse ano ainda. Eu tive que dar uma pausa por causa da construção, fiquei 2 anos construindo, tomando conta de obra, né? Então, assim, obra, você sabe, é meio complicado. Aí eu tive que dar uma pausa em algumas coisas. Mas agora é um projeto, né, para esse ano de 2025 lançar meu livro. E voltar a viajar, que é a outra paixão que eu tenho. Eu já conheço alguns países, né? Eu já tive a oportunidade de estudar igual nos Estados Unidos, eu te falei, e também na Argentina. Olha, né? Eu participei de um congresso lá, que foi muito bacana, também me acrescentou muito na minha vida. E os outros são mais a passeio mesmo. Geralmente presente de aniversário, presente do dia do psicólogo, sabe? Eu gosto de me dar uma viagem de presente. Muito bem. Contando tudo aí, eu já visitei 10 países. Olha, que legal, hein? Com certeza, aquela menina curiosa lá da escola de coqueiros estava lá em todos com você, né? Ah, sim, com certeza, né? Sempre muito sonhadora, sempre muito curiosa, sempre muito... pé no chão, sabe? Muito responsável. Minha mãe me ensinou a ser responsável desde cedo. Me ensinou a ser forte, vamos dizer assim. Eu tive uma outra pessoa também na minha vida que me ajudou muito na minha adolescência, que eu não posso deixar de mencionar, que é a Maria José Braga, a Maisé, lá do Coqueiro. Ela me ensinou muita coisa, eu trabalhei com ela, questão de organização, questão de fazer comida, cuidar das coisas. Ela me ensinou muito, então eu devo muito a ela, nunca esqueço disso, do carinho que ela tinha comigo, sabe? Então, inclusive quando eu
fui formar, né? Eu fiz um book do meu curso, com minhas blusinhas da psicologia, e foi na casa dela, lá na fazenda dela. Então, eu fiz o meu clipe de formatura lá na casa da mãe Zé, lá no Coqueiro, que ela tem uma fazenda muito bonita, né? A casa dela é muito linda. Sim. E ela é uma referência para mim também, né? Na da minha adolescência, que você tá vendo aí tudo organizado, né? Sim. Eu aprendi com ela. A gente nunca esquece, né? Quem ensina as coisas boas pra gente. É verdade. Você, com certeza, nas suas consultas aqui nos atendimentos, quando você vê pessoas que estão, às vezes, desorientadas, até com relação à família mesmo, toda essa bagagem sua também você transmite para a pessoa. É claro que com a fundamentação dentro da psicologia, né, da teoria, mas também com base nessas experiências práticas, não é? Que você passa para quem você está atendendo. Sim. Né, além da gente ter estudado, né, tem todo o embasamento científico e teórico da psicologia. Também eu gosto de dar exemplos, e eu gosto de dar exemplos meus, porque eu sou de verdade. Então, assim, às vezes o que eu falo para as pessoas, eu gosto de falar de mim porque eu sou de verdade e eu vivi isso. Sim. Ou eu vivo isso, ou eu faço isso na minha vida. Então, trabalho muito assim com exemplos meus mesmo, sabe? Inclusive tem às vezes muitos adolescentes que eu acho muito bonitinho deles, eles falam comigo, eu quero ser igual a você. Aí claro que eu fico feliz, mas eu falo assim, olha, você pode ser melhor do que eu. Tudo depende da gente, né? Você pode ser o que você quiser, basta você querer. Né? E lutar por aquilo, né? Ter o foco, porque no caminho, né? Você vai encontrar vários desafios. Eu falo que não é fácil, né? Eu tenho por trás de mim que tem toda uma história, tem uma trajetória de luta, de muita superação, de muitos problemas que a gente enfrenta, né? Quem não tem problema nessa vida, né, Ricardo? Mas que eu nunca desisti. Então, assim, o segredo do meu sucesso profissional hoje é eu nunca desistir. Né? Não importa o tamanho do problema, enfrenta ele, que você vai resolver. E todos que já apareceram, né? Enfrentei, resolvi. Hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, sou uma pessoa realizada na minha vida. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus, sabe? Por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, pelas pessoas que eu convivo, pela minha família, meus amigos. Meu namorado, que eu não posso deixar de citar, o Jadir, que é uma pessoa muito especial para mim, que está me fazendo muito bem, é um companheiro. Que chegou para somar ainda mais na minha vida. Pois Thelma, bacana demais ver que você já está totalmente realizada profissionalmente, agora também na parte pessoal, né? E quais são os planos para o futuro? Agora, qualidade de vida, né? Quero ter uma qualidade de vida melhor, vou trabalhar um pouco menos, não que eu vou deixar de trabalhar, claro, mas é porque como eu tenho outros projetos, né, Ricardo? Então, quero minha casa ficou do jeito que eu queria, então eu quero aproveitar também minha casa. Então eu vou dar uma controlada mais aí nos horários, né? Não realizar 10 atendimentos no dia, né, Ricardo? Ninguém merece. Então trabalhar um pouco menos, né? E me dedicar, continuar estudando, continuar me evoluindo cada vez mais como pessoa, como ser humano, como profissional, sabe? Eu sempre peço a Deus muito sabedoria, discernimento, para que Ele me ensine a amar, a perdoar, né? Porque a gente é falho, a gente é humano, mas que eu seja uma pessoa melhor a cada dia, né? Meus projetos futuros, quero viajar muito ainda, né? É mais a qualidade de vida mesmo, ter mais tempo, né? Hoje a gente vive num mundo muito louco, né? Muita correria, então assim, eu já tô beirando 50, então eu já quero, né? Ficar mais assim, ter uma mais qualidade de vida, igual eu te falei mesmo. Em maio agora eu já vou fazer meus 47 anos, com muito orgulho. Eu não tenho vergonha de falar a minha idade, tá? É um orgulho pra mim. E a minha meta de vida aqui é ter minha casa, ser bem sucedida na minha profissão. Seria até os 50, eu consegui antes, né? Então eu tô com uns anos extras aí. Inclusive esse ano agora eu já tô com viagem marcada, agora eu vou conhecer a Áustria. Que bacana, hein? Tudo já programado. E vai ser o passeio A2, é claro, né? Vai ser, claro que vai eu, né? E meu namorado, e mais um casal de amigos meus. A gente vai 2 casais. Que legal. E também no meu aniversário, também, que é maio, eu irei viajar também. Aí eu vou ter a honra, pela primeira vez, minha mãe vai andar de avião, ela vai comigo. Olha só, então um ano cheio de realizações, né? 2025 promete. Se Deus quiser, é um ano assim que, sabe, eu comecei com o pé direito, é um ano que eu quero viver muitas coisas boas, é o ano, vai ser, né, meu ano, nosso ano, cheio de realizações, o ano do extraordinário mesmo, que Deus tem muito mais pra gente. Basta a gente confiar, basta a gente ter paciência, saber esperar no tempo certo, né? Fico muito feliz por você, por vocês, né, aliás, por toda a família.
E é isso, você merece justamente isso tudo de melhor, porque você batalhou muito para chegar, né, nesse ponto, estudou muito, se preparou. Muito sucesso, muita felicidade para você. Muito obrigada, Ricardo. Foi um prazer enorme, viu, te receber aqui. Quero deixar um abraço para todos aí que ouviram o nosso podcast e qualquer dúvida em relação a, né, qualquer tipo de problema, qualquer dúvida em relação à vida, à profissão, né, pode estar me procurando. Eu tenho meu Instagram também, que eu posto umas coisas bem bacanas, então quem quiser me seguir lá é Thelma Vilaca, FB, pode estar me procurando. E tem o profissional também, que são 2. Tem o pessoal e o profissional, todos os 2 eu posto coisa bem bacana. O outro é o Thelma _psicóloga, só procura lá, Thelma _psicóloga, que vai estar achando o meu Instagram e vai encontrar muitos textos, muitas postagens, assim, bem bacanas, muitas reflexões bacanas de vida. Eu confirmo isso que você disse, porque eu te sigo já há muito tempo no Facebook e no Instagram, há bastante tempo, desde quando você fez a sua conta, e eu vejo mesmo que você posta muito conteúdo legal. Eu lembro de uma frase que você postou recentemente, que eu até compartilhei. Você não deve ter, talvez você não tenha percebido que fui eu que compartilhei, porque seus posts são muito virais, muita gente compartilha, curte, comenta. Então, mas eu lembro de eu ter compartilhado, que é uma frase sobre se você não viaja, se você não lê, se você não se atualiza, você morre um pouco a cada dia. Ou seja, você fica só fechada na sua, em casa, não vê o mundo, mesmo que seja um pouquinho, todo dia você está morrendo, né? Isso mesmo. Quem não viaja, quem não lê, né, um pouco morre lentamente, sem aproveitar as melhores coisas da vida, que é o conhecimento, é as viagens, porque o que você vive lá é seu, ninguém, né, uma experiência única na vida, e qualquer viagem que você faça, nem que seja, né, dar uma volta na rua, pelo bairro onde você mora, já é diferente. Então imagina você fazer uma viagem para um outro estado, para um outro país. Então assim, é maravilhoso. Eu falo que conhecimento, Ricardo, e viagens não é gasto, é investimento. Porque é para sempre. E a gente não leva nada, né, materialmente, a gente leva o que a gente fez, o que a gente viveu, as boas ações que a gente deixou. Então, né, eu falo que eu quero deixar, quando eu for embora, né, que as pessoas lembrem de mim como a Thelma, que amava o que fazia. E que todos que vêm aqui, que aprendam comigo, nem que seja, né, um pontinho, uma pequena pontinha, eu já estou muito feliz, eu já cumpri minha missão aqui. Isso aí, grandes lições, é uma história muito inspiradora e é isso, recomendo demais também que você, ouvinte, siga a Thelma Vilaça nas redes sociais e venha conhecer também aqui o trabalho dela pessoalmente. Passa de novo pra gente, por favor, o telefone, o endereço e as redes sociais. Agora, então, o endereço, né, bem aqui, em Pitangui, na Praça 9 de Junho, número 28, sala 108, em cima da Eletrozema. O telefone é 379-8839-6271. Rede social, eu tenho Facebook, é só digitar Thelma Vilaça lá que vai aparecer um psicologia enorme. E dentro da minha página, né, da minha página pessoal, mas que eu posto muito mais coisas profissional, vai ter a página do consultório, né? Então é só me seguir lá também, pesquisar lá consultório de psicologia, vai encontrar. E o Instagram é o Thelma Vilaça, FB, e o Thelma _psicóloga. São os 2. Thelma, muito obrigado mais uma vez, adorei nosso papo, viu? Eu que agradeço, viu? É um prazer para mim ter recebido você aqui e poder falar um pouquinho da minha história. Um abração para todos. Esse foi o papo com a psicóloga Thelma Vilaça de Freitas Barcelos. O Pitanguiense do Dia é um podcast original disponível no YouTube e no Spotify. Também estamos no Instagram, Threads, Facebook e no X, o antigo Twitter, com o @Pitanguiense do Dia. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui, região. 31 993 66 54 15. Repetindo, 31 993 66 54 15.